Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para dar seguimento ao nosso conteúdo. Não posso estar presencialmente com vocês essa semana por motivos de saúde, mas a gente pode dar seguimento aqui, certo? Ao conteúdo que a gente começou a trabalhar na semana passada, que foi sobre o movimento hip hop, tá? A gente começou a falar sobre alguns elementos do movimento hip hop, né? Que geralmente a gente chama, diz que são 4, né? O grafite, a poesia dos MCs, a mixagem, né? O rap dos DJs e o breakdance, né? Que é a dança que eles têm no movimento hip hop. Hoje a gente vai falar um pouco melhor lá do África Bambaataa, que eu cheguei a comentar na aula passada, mas a gente não deu aprofundamento, tá? O África Bambaataa, ele é considerado um dos pioneiros, né, do movimento hip hop, um dos pais do movimento hip hop. Ele foi nascido e criado no Bronx, no bairro do Bronx, em Nova York, que é um dos berços, né, do grande movimento que vai surgir a partir daí. Ele teve uma infância e uma adolescência muito violenta, integrou gangues, só que a partir do momento que ele se entende como DJ, que ele começa a fazer parte da música, dentro do movimento hip hop ele traz a música, ele começou a trabalhar valores positivos e aí ele fundou a Universal Zulu Nation. Eu já expliquei em aula, mas vou dar uma repetida, tá? Ele defendia que todo mundo fazia parte de uma nação chamada Nação Zulu. A gente sabe que o passado, né, o sobrenome, de onde vieram as pessoas, os povos escravizados, foi apagado por muito tempo, né? Então, o que ele fez? Ele disse que todos nós fazemos parte de uma nação Zulu, que era uma das nações guerreiras africanas, e ele levou isso transformou isso num mote para o movimento hip hop e principalmente para sua organização. E ele trata o rap, o breakdance, né, todas as características lá, todos os elementos do movimento hip hop, como um grande propagador de valores. Então ele vai trazer valores positivos, principalmente para a juventude que ele atende, certo? Através desses elementos e ensinar, né? Ele entende que o rap e o movimento hip hop, ele é pedagógico, né? Ele tem esse quinto elemento que é a pedagogia, que é a capacidade de ensinar, é a capacidade de abraçar os outros, de ensinar coisas diferentes, de buscar conhecimento. Então, o movimento hip hop, ele é sim uma forma de adquirir conhecimento e também das pessoas que geram, né, conhecimento através da sua condição social, propagar isso de uma certa forma adiante. Tem como é que eu posso explicar? Ele tem uns termos que ele utiliza, né, no Universal Zulu Nation, que são paz, amor, união e diversão, certo? Então ele acredita que além de haver paz, de haver união, de haver amor, tem que ter também a diversão. Então a gente não pode só levar como algo que seja acadêmico, pedagógico, só ensinamento, né? Ele acredita que o movimento hip hop, ele traz isso da diversão, que é bacana, que é interessante. Por quê? Porque a partir desse momento, a partir do momento que é divertido, as pessoas elas se sentem parte daquilo, certo? Uma outra coisa interessante é que quando é que ele estoura, né? Quando é que ele começa a fazer sucesso e quando é que o movimento hip hop surge. Ele lançou algumas músicas, ele gravou algumas músicas, mas a partir do momento que ele gravou uma música chamada Planet Rock, ele trouxe o electrofunk, né, para dentro da cena, onde ele vinha com uma música mais cadenciada, né? Ela tinha muitos beats de outros artistas, né? Ele pegou essa coisa do funk e juntou um pouco com a música eletrônica. Eu não sei se dá pra vocês perceberem, mas o África Bambaataa ele traz várias referências nele, né? Tanto nas letras quanto imagético, né? Visualmente, ele utiliza várias referências, fala sobre os povos nativos americanos, fala sobre grupos sociais marginalizados, sobre subculturas, como por exemplo o movimento punk, que tinham diálogos e discursos muito semelhantes aos discursos que o movimento hip hop vai trazer para dentro do espaço artístico, certo? Do espaço social também. O outro ponto que a gente precisa trabalhar e pensar aqui é sobre o movimento hip hop já saindo dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, no final da década de 80, surge, por exemplo, um dos grupos mais importantes para o movimento hip hop aqui, que é o grupo de rap Racionais MCs, certo? Formado por Mano Brown, Ice Blue, DJ KLJ e o Ed Rock, certo? A formação ela muda um pouquinho ao longo dos anos, mas essas quatro pessoas permaneceram por muito tempo. O Racionais MCs, aqui no nosso material didático, eu vou deixar aqui a imagem, claro, tem uma capa de um disco chamado Nada Como Um Dia Após o Outro, que foi um disco muito importante porque foi premiado, né? Os Racionais, eles trouxeram sempre essa linha do rap como uma denúncia, como uma forma de retratar seus dias, né? O dia a dia da periferia, a violência,
tá? A falta de oportunidade, a falta de saneamento básico, a falta de condições de vida digna, né? É um movimento que é muito importante e também tem uma coisa muito interessante do Racionais, que apesar das músicas deles terem um teor pesado, elas falam sobre a realidade na linguagem que as pessoas conhecem. Então, não à toa, muita gente gosta deles justamente por acessar, por entender o que eles falam, por conhecer aquela linguagem. Aquilo ali é familiaridade. Então, eles tiveram um grande destaque aqui. Não existem só eles, claro, existem outros grupos de rap brasileiros. Existiam muitos rappers masculinos e muitas mulheres também dentro do movimento hip hop, certo? Eles vão falar não só sobre uma questão de violência também, mas questões de gênero, educação, certo? As necessidades básicas que as pessoas têm, né? As necessidades constitucionais que as pessoas têm. O pessoal vai falar muito dentro do movimento rap, do movimento hip hop, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho como é que surge o rap. O rap, basicamente, ele vai surgir na Jamaica, certo? Lá eles tinham o hábito de colocar carros de som em determinados dias. E em cima do carro de som vinha um mestre de cerimônias. E esse mestre de cerimônias tocava várias músicas, né? Ele pegava as batidas das músicas, colocava. E ele começava a falar sobre coisas vinculadas à sua realidade, né? Eles falavam isso na Jamaica. Quando esse pessoal faz uma migração da Jamaica para os Estados Unidos, e eles se colocam principalmente na cidade de Nova York, em bairros como Bronx, por exemplo, eles vão levar esse hábito, essa cultura para lá. E isso vai pegar de tal forma, vai conseguir se infiltrar de tal forma dentro da comunidade que os primeiros movimentos dos MCs, dos DJs, eles vão começar vinculados a essa comunidade, como eu falei anteriormente. E aí, quando esse movimento ele começa a fazer sucesso lá nos Estados Unidos, ele vem para o Brasil, chega em São Paulo. São Paulo sempre foi um berço para receber, porque ela é uma cidade que recebe muitas pessoas de fora do país, né? E chegou em São Paulo, atingiu principalmente os jovens de periferia. O rap, ele tem várias características, vários vieses. Então, nem todas as vezes que o rap for executado, que ele for trabalhado, ele vai ser vinculado a essa questão da periferia. Mas o principal ponto é a música que faz a denúncia, que fala sobre a sua realidade, certo? Então, ou a gente já tem, claro, outros subgêneros vinculados ao rap, como o trap, certo? E onde eles vão falar sobre o que eles querem também, né? As pessoas não estão falando só sobre o que elas têm, sobre a sua realidade. Eles agora estão falando sobre o que eles querem. Eles querem ter o mesmo que as pessoas que têm dinheiro têm. Eles querem ganhar dinheiro, eles querem ostentar. E isso não está de todo errado. Eu acho que todo mundo tem vontade de crescer na vida e tem ambição. Então, o movimento do hip hop, ele vai ganhando várias roupagens, né? Ele vai se modificando ao longo do tempo. A gente vai conhecer alguns artistas, né, que são desse movimento, além do Afrika Bambaataa e tal. A gente vai conhecer agora alguns artistas, né? Aqui, logo em seguida, a gente tem o Criolo. O Criolo, ele fez muito sucesso porque ele, na verdade, ele nunca foi um rapper de estúdio. Ele sempre foi um rapper de slam, de rinha, né? De rinha de MC. E o que é que acontece? Ele, durante o final dos anos 80, principalmente início dos anos 90, até meados dos anos 2000, 2010, mais ou menos, ele estava gravando... ele estava trabalhando apenas como rinha. Inclusive, ele foi fundador Rinha de MCs. Ele tem realmente esse nome, certo? Na Zona Sul de São Paulo. Hoje em dia, ele não trabalha só na Rinha de MCs, até porque ele tem um trabalho muito mais amplo. Ele já canta samba, MPB, tudo isso. Então, existe uma modificação, uma amplitude do trabalho dele, certo? Uma das músicas mais famosas dele é o Não Existe Amor em SP. Eu vou deixar o link, certo, na descrição do vídeo para que vocês possam escutar, mas eu vou passar na aula também, tá? Na próxima aula. Essa é uma música muito marcante porque ele vem falar não necessariamente de características sociais, ele não vai fazer essa crítica, certo? Ele vai falar sobre o que ele vê, o sentimento que ele tem em determinado local, né? É importante a gente pensar nisso porque eu acabei de falar do trap e a gente vê que os artistas, eles vão se modificando. Ele não precisa seguir uma regra. Óbvio que o movimento hip hop e o rap, ele tem uma matriz, mas não significa que eles vão seguir necessariamente essa regra o tempo inteiro. De São Paulo, a gente vai para o Rio de Janeiro, certo? A gente vai falar sobre um MC chamado MC Marechal. Ele também é um dos organizadores de um lugar chamado Batalha do Conhecimento. A Batalha do Conhecimento é um evento que ocorre no Rio de Janeiro, certo?
se não me falha a mente, no final de semana. E aí eles fazem um estilo de rap chamado rapper freestyle. O que é isso? É quando eles pegam alguma notícia, alguma informação, até mesmo algum tema, certo? Normalmente aqui o tema é escolhido pelo mestre de cerimônias principal do público. O público vai sugerindo os temas que eles vão trabalhar. E geralmente são temas vinculados à comunidade também, tá? O rap freestyle, ele tem uma coisa que difere muito do rap tradicional que a gente conhece, é que normalmente eles não são gravados. Ele é improvisado, executado naquela hora, e depois as pessoas elas não vão ter mais um registro, a não ser que aquilo seja filmado, certo? É um estilo de rap muito interessante e ele vem se propagando por vários locais. Aqui em Aracaju, por exemplo, né, a gente tem alguns slams que eles chamam, né? O slam é um local que tem a rinha, né? Que tem o rap, o pessoal faz o rap freestyle, tá? Eles vão improvisando de acordo com os temas que vão surgindo. E a gente tem alguns lugares, tem na Orla, né? Ali na Cinelândia, tem no bairro Industrial, tinha um na Praça da Bandeira. Na verdade, aqui tem pelo menos uns 5, 6. Eles estavam sem participar, né? Por conta da pandemia, mas eles continuam no movimento digital, inclusive realizando eventos de forma online, eventos pelo YouTube ou por outras mídias sociais, mas eles continuam se organizando, certo? Inclusive agora em julho teve o Julho das Pretas e teve o Slam das Minas, certo? Então, onde um grupo de mulheres, principalmente negras e periféricas, elas se organizaram para fazer o slam. E tudo foi rap freestyle, certo? Todo o evento foi vinculado a rap freestyle, elas se apresentaram na hora, fizeram suas rimas, e foi bem interessante, porque aí há um recorte, claro, de gênero, e elas vão falar um pouco também sobre a sua realidade enquanto mulher. Uma coisa que eu deixei de falar um pouquinho, é que essa batalha do conhecimento, ela traz o rap como um elemento que ele vai auxiliar nesse processo de reflexão, certo? A reflexão, ela não precisa ser instantânea. A partir do momento que você está escutando ali, você está absorvendo algum tipo de conhecimento, e quando você chega depois e para refletir, você consegue perceber que todo esse conhecimento que você adquiriu ali, todas essas informações que você recebeu, podem ser transformadas, não somente você pode absorver, pode refletir, para que futuramente você consiga compreender sua realidade, certo? Então, ele traz informações, as pessoas elas têm esse objetivo, tá? Por isso que o nome é Batalha do Conhecimento, porque aquilo ali gera conhecimento, gera sabedoria. As pessoas elas trazem informações, os rappers eles trazem informações, há uma troca constante entre público e o pessoal do movimento hip hop em si, certo? Entre os rappers, os MCs que estão ali. Por último, a gente vai falar sobre o GRN, ou Grupo de Rua de Niterói, certo? O GRN, na verdade, é um grupo de breakdance que foi fundado na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. O breakdance, ele tem sua origem também lá nos Estados Unidos. Ele surgiu mais vinculado ao funk, à música, ao soul music, mas ele vem muito desse lance do electrofunk. Então, eles tinham programas de TV onde as pessoas dançavam breakdance, onde eles dançavam esse ritmo do electrofunk. E isso foi se propagando, as pessoas começaram a fazer, já faziam isso nas ruas, na verdade. Existem inclusive documentários que mostram como as pessoas elas começaram a dançar o breakdance, que é uma adaptação dos movimentos de soul music norte-americanos. E o nome break vem dessas paradas, né? Um movimento que ele tem umas quebras, ele quebra o corpo. Tem a questão dos passos robotizados, porque o electrofunk ele trazia essa característica mais mecanizada, e o breakdance tem essa característica principal. O GRN especificamente, tá? Ele é organizado por um cara chamado Bruno Beltrão em 1996. Esse grupo ele já foi incluído no Circuito Internacional de Dança. Por quê? Porque o breakdance, nesse caso, ele não ficou restrito só ao movimento hip hop. Eles conseguiram ligar o breakdance às linguagens contemporâneas de dança e incluir nesses circuitos. Isso é importante porque tira desse espectro de marginalização, esse espectro de que é uma dança só vinculada a um grupo específico e restrito, certo? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Vocês têm uma atividade disponível, certo, para fazer. Não deixem de responder. Vou corrigir, dar o visto na próxima aula, tá? E aí a gente dá seguimento ao nosso conteúdo, tá? Semana que vem eu tô aí com vocês. Tchauzinho.